Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo a gente vai ver como que adiciona um grip point aqui na cota de fundo do meu PV. No vídeo anterior a gente viu como que adicionava a propriedade redundante que calculava a cota de fundo e calculava a altura, dependendo daquilo que o usuário modificasse. Então agora quando eu clico o meu dispositivo, eu tenho aqui a altura que eu posso modificar e ele calcula a cota de fundo. Mas está faltando um grip point aqui, porque durante o lançamento, fazer essas edições no Profile View pode ser mais interessante. E aí agora a gente vai ver como que adiciona esse grip point nessa posição. Então, vamos lá no desenho de número 11 e vamos vir na seção customizada, dispositivo pontual, está aqui a minha caixa simples. E eu tinha colocado um flowchart aqui que decidia, a cota de fundo ou altura. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no final e vou adicionar um grip point, que é esse daqui. É um grip point que só aparece no perfil ou na seção, se for o caso. E para adicionar ele, eu preciso colocar uma posição onde esse grip point vai aparecer. Então primeiro eu vou colocar aqui um ponto. Esse ponto eu vou chamar de PT grip altura, certo? Dê nomes que sejam representativos. E ele vai ficar na ordenada menos altura. Vai ficar aqui embaixo. E agora sim eu posso adicionar um grip point, que está aqui. E esse grip point vai ser o seguinte. Coloquei ele ali. Vamos dar uma olhada na ajuda dessa atividade. Ponto no perfil. Ponto no perfil, ela faz modificar a altura, ela tem algumas propriedades, enfim. Você vai ler a ajuda aqui, mas o que importa é mostrar em que ponto. No ponto que eu desenhei lá, no grip altura. E que parâmetro ele controla? Ele controla a altura. Ok, e quando eu arrasto para cima, o que acontece? Ele aumenta ou diminui? Bom, ele diminui, então aqui cresce para cima? Não, ele cresce para baixo. Tá certo? Isso vai fazer sentido na hora que a gente for usar ele. Então tá ali o meu grip point. E com duas ferramentas apenas, agora eu posso vir aqui no meu dispositivo e pegar esse grip point e arrastar ele para lá e para cá, assim, E muito bem, consigo controlar a cota do meu PV no Profile View, como eu fazia com o Pipe Network. Você vai ver no catálogo limpo outros dispositivos que têm mais do que 2 grip points aqui no Profile View. Por exemplo, um posto de visita que tenha laje intermediária. Vamos fazer esse teste. Então a gente vai vir aqui em importar, estilo, e vou lá onde eu coloquei um catálogo, dispositivo pontual de gravidade, de C3 Drain, posto de visita retangular. Importei aquele posto de visita, vou adicionar ele na minha lista de materiais, ou melhor, vou vir aqui na minha lista de materiais e vou adicionar aquele posto de visita, veja que ele é bem mais elaborado. Vou colocar um reset aqui para me dar um nome, 120 por 120 já está bom. E vamos vir aqui e vamos substituir esse dispositivo por aquele que eu acabei de inserir na minha lista de materiais. E talvez isso não funcione. Por quê? Porque esse posto de visita ele não pode ser adicionado nessa rede genérica, porque ele é um dispositivo de gravidade. Então você teria que escolher uma rede de gravidade. Então vamos fazer isso. Vamos criar aqui uma rede de gravidade, de drenagem, onde eu uso aquela lista de materiais, só para eu poder ver esse PV aí. Vou adicionar esse PV. Vamos colocar ele aqui, sem rotação mesmo, e vou pedir para desenhar ele no Profile View. Assim, se você colocar a estrutura aqui e ela de repente não aparecer ali, o que será que pode ter acontecido? Provavelmente
você esqueceu de colocar ele na superfície e agora ele está aparecendo, porque o superfície diz para o posto de visita qual é a cota do ponto de inserção. E veja, ó, esse aqui tinha 2 grip points, esse tem 3. Por quê? Porque esse aqui controla a cota de fundo, ou a altura total, e esse daqui controla a altura do balão, ou a altura do corpo. Né? Aqui no caso é a chaminé, aqui é o corpo, e se eu tiver uma vista, né, 3D Views, Viewports, 3 Viewports, vamos deixar essa daqui para a planta, vamos deixar essa daqui para o perfil e vamos ver essa daqui em 3D. E conceitual. A maneira que a superfície atrapalha. Então nós vamos fazer o seguinte, editar o estilo da minha superfície para que ela não mostre a triangulação aqui agora. Então veja só, está ali o meu posto de visita, que eu posso vir aqui e modificar a altura do balão. Né? E olha que interessante, se eu vier aqui e arrastar esse grip point para uma determinada posição, você percebe que ele está baixando a cota de fundo também. Isso daqui é o que eu chamo de limitador, ok? Então vamos dar uma olhadinha como é que é esse posto de visita, o que é que ele faz de tão especial. Vamos lá na lista de sessões customizadas, vamos achar aqui o meu posto de visita e vamos ver o que é que ele faz tanto aí. Bom, boas práticas me dizia que eu tenho que separar o cálculo das variáveis, do desenho do corpo, dos conectores, né, ou modelagens à parte. Aqui no caso eu modelei o corpo aqui, a chaminé aqui, a laje aqui, o piso aqui, a tampa, enfim. E coloquei os grips e conectores aqui. Mas tem uma parte aqui do programa que é um fluxograma inteiro para verificar as dimensões mínimas para que esse posto de visita seja executável. Okay? Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui, que isso aqui vai ficar como exercício. Basicamente o que ele está fazendo aqui é verificando os tubos que estão conectados ao PV a montante. E aqui dentro você vai ver algo meio estranho, que é um looping. Eu vou falar isso num outro vídeo. Mas ele basicamente verifica aqui se as cotas do tubo que estão conectados não tem que fazer essa tampa subir ou se tem que fazer essa laje de fundo baixar. Ele faz isso tanto na montante quanto na jusante. E ele ainda decide se o dispositivo é existente ou não, porque se ele for existente, não é para você editar nada, é só para calcular a cota de fundo, né, que está aqui, e aqui nesse exemplo eu chamei a cota de fundo de Sump Elevation, porque é assim que o Civil 3D chama nas estruturas, e daí eu mantive uma certa compatibilidade, né? Mas basicamente ele só calcula daqui para frente, ó, se ele for existente. Tá certo? Mas isso aqui vai ficar para um outro exercício.